Sem mais delongas, a Bíblia aberta no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Deus, fala conosco, ó Pai, nesta noite. Mais uma vez, através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que eu diminua e Tu cresça, Senhor. Eu suma e Tu apareça. E só a Tua palavra, a Tua plena palavra, encontre um lugar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 4 de Jonas. Diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. E o Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dali. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer a planta. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que ele fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas, no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim, morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É justo que eu me ire, a ponto de desejar morrer. O Senhor disse: Tenho compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos gados? Amém, já oramos? Irmãos, é muito importante falar deste último capítulo do profeta Jonas, que foi o resultado da sua pregação. Se o livro do profeta Jonas encerrasse no capítulo 3, seria o livro, ou melhor dizendo, um profeta que teve mais êxito em todo o seu ministério. Um sermão seco, um sermão sem esboço, um sermão sem ilustração, um sermão sem dar aquela minimizada nas palavras, para que ele fique mais palatável. De forma alguma atingiria tantos corações. Lembra também do sermão de Pedro indignado no dia de Pentecostes, quando eles perguntam: o que é isso que aconteceu? Foi aquele Galileu que vocês mataram. E Pedro chama todo mundo de assassino, que mataram Jesus, e 3.000 almas em uma só noite se convertem a Jesus. Nós expomos livros após livro, demoramos horas preparando uma mensagem, pedindo a misericórdia de Deus, para ver se toca em um coração. Às vezes, só vamos saber o resultado de uma mensagem, se ela teve êxito ou não. Eu digo nós que estamos acostumados, ou no meu caso, que tenho como trabalho pregar, muitas vezes a gente só vai saber se teve êxito ou não meses ou anos depois. E olhe lá, que nem isso Deus nos faz saber. Nós nunca sabemos o resultado de uma mensagem, pelo menos eu não acho que
presunçoso assim de saber o resultado de uma mensagem ou a eficácia dela antes mesmo que ela seja pregada. Estou aqui semana após semana, mas acreditem, é um desafio. É um desafio a cada minuto, enquanto não chega o momento de vir ao púlpito e pregar a palavra de Deus, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que aquilo que eu busquei, aquilo que eu recebi do Senhor, que a minha mente possa assimilar, que eu não venha esquecer de falar à igreja. E quantas vezes eu desci do púlpito e já pensei, era para eu ter falado isso e eu esqueci. Olha, aquela maravilha e eu esqueci. E pedi misericórdia a Deus. Meus irmãos, Jonas ele vai pregar e vai dizer: essa cidade vai ser destruída em 40 dias. Daqui a 40 dias não vai existir mais nada. Vai morrer todo mundo. Essa foi a mensagem de Jonas. Resultado: um povo arrependido, um povo curvado diante de Deus, um rei tira a coroa, se veste de pano de saco, os animais, todo mundo se prostra da cidade de Nínive, inclusive os animais, diante daquele que fez os céus e a terra. Um profeta religioso que tinha tanta intimidade com Deus, que dizia ouvir a voz de Deus, não obedecia, nem sequer, de fato, o obedeceu antes de ser tragado por um grande peixe, chamado o peixe da graça, que salvou a vida dele naquele mar Mediterrâneo. A religiosidade é um problema sério. A religiosidade vai criar uma casca tão grossa, tão grande em muitas pessoas, que vai lhe impedir chegar ao genuíno arrependimento e o agir de Deus. Outro perigo da religiosidade, do ritualismo religioso, é que muitos vivem numa rotina religiosa, ritualística, que chega ao ponto de se imaginar em tanta intimidade com Deus, que chega a confrontar Deus, ou não acreditar, ou não compartilhar, ou não se alegrar com as obras de Deus. Jonas, aprendemos em Jonas o seguinte, aqui na conclusão, nesse último capítulo, que muitos podem obedecer insatisfeitos. Muitos podem fazer insatisfeitos por estarem fazendo. Obedecer por obedecer e não com alegria de fazer para Deus. A religiosidade que tinha em Jonas, o preconceito místico religioso, não era simplesmente porque Nínive era uma cidade pagã, que nunca ouviu falar de Deus, que não adorava a Deus como seu Senhor e Salvador, mas era um preconceito de entender que Deus era apenas o Deus de Israel e de mais ninguém. Há um perigo de lidar com pessoas assim, que o seu Deus é tão seu que não é de mais ninguém. O seu Deus age tão só na sua vida que não pode agir em mais ninguém. E aqui nós encontramos vestígios em Jonas, que muitas vezes, olhando no espelho, podemos ver um reflexo de Jonas em nós. Precisamos pedir a Deus misericórdia, porque o livro de Jonas vai nos levar a isso. Quando ele vê o resultado de arrependimento, quando ele vê aquela nação curvada diante de Deus, começa então o capítulo 4. Jonas fica extremamente contrariado e furioso. Ele fica indignado. O Jonas Madureira usa um termo até mais profundo, dizendo que Jonas fica possivelmente endemoniado. Ele fica tão irado, e ira quer dizer no hebraico quente. Nunca se esqueçam disso. Ira quer dizer quente. Ele fica tão quente, tão iracundo, tão raivoso, como resultado de bênção para a vida de um povo. Eu não sei se você conhece alguém assim, que quando Deus está agindo, quando Deus está fazendo, quando a obra está crescendo, em vez de se alegrar, fica irado. Eu já falei isso em reuniões aqui. A ira é tanta que, se pudesse, a igreja parava, falia, quebrava, nada acontecia, o povo ia embora, fechava as portas, só para satisfazer o seu ego de Jonas, de dizer no final: está vendo que sem mim nada podeis fazer? Eu vou dizer uma coisa para você: essa igreja não pode fazer nada sem Jesus. Sem Jesus, essa igreja não pode fazer nada. Mas com Jesus nós vamos chegar no reino dos céus, nós vamos chegar na glória, vamos glorificar o nome do Senhor. Pastor, isso é importante?
principal, o primado é de Jesus, a primazia é de Jesus, Ele é o Senhor dessa igreja. E eu não vou ficar aqui contando história de peixe, de Jonas, que foi engolido, não. Vamos falar da realidade. Senão não adianta você sair de casa e vir para cá para ouvir história de peixe. Você vê até no YouTube. Quer ver história de peixe? Assista David Leonardo. Assistam os coaches. Quer massagem de ego? Assista a eles. Quer mensagem bíblica? Venha para a PBCB que você vai ter a Bíblia aberta, versículo por versículo, para alimentar a tua alma. Ele fica irado, ele fica possesso quando ele vê a obra de Deus avançar, quando ele vê a obra fluir, quando ele vê a obra avançar. Ele não gosta do resultado. Talvez, se você não está gostando do que você está vendo, do que está acontecendo, cuidado, você pode ser um Jonas, ou ter a síndrome de Jonas. Jonas não aconteceu o resultado que ele estava esperando. Só nesse versículo 1 de Jonas irado, eu ficava até as 9 horas aqui. E olha, se fosse versículo, se eu não desse uma suprimida nisso aqui hoje, nesse capítulo aqui, isso aqui dá pano para manga, isso aqui dá problema, rapaz. Isso é sério, é só olhar para a Bíblia. Não, olha para a Bíblia e você vai ver esse negócio não é sério. É verdade. Ele fica extremamente contrariado e furioso, e ele vai orar, reclamar de Deus. Ele vai orar, mas Jonas primeiro, eu falei, vou falar de novo, que quem muito reclama, pouco clama. Anota essa frase e fala que foi minha, tá? Porque tu não vai ouvir em outro lugar não. Quem muito clama, pouco reclama. E quem muito reclama, pouco clama. E no livro de Jonas ele só clama 2 vezes. Uma quando estava no ventre do peixe, para seu benefício próprio, para escapar. E a segunda ele vai reclamar. Olha o verso 2. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava ainda na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis. E ele reclama a Deus dos atributos de Deus. E eu vou entrar na teologia sistemática para te apresentar alguns atributos de Deus. Ele diz, olha, porque eu sabia que tu és um Deus compassivo, um Deus que tem compaixão, um Deus que se compadece. Compaixão vem de paixão, e paixão quer dizer sofrimento, e quer dizer junto. Compaixão, sofrer junto. Deus é um Deus que se compadece do seu povo. Ele não está vendo você sofrer, Ele não está vendo você com dor que Ele também não esteja sentindo. Ele não está vendo o teu sofrimento que Ele também não esteja sentindo. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é compassivo. Ele tem compaixão. Ele não está indiferente à tua dor, Ele não está indiferente ao teu sofrimento, mesmo que seja causado por você mesmo ou consequência das suas escolhas. Deus se compadece do seu povo. Deus se compadece de nós. E eu tenho uma notícia boa da parte de Deus para você. Não importa o que você arrumou para estar nessa situação, ou triste, ou com enfermidade, seja o que for, mesmo que não seja culpa sua, você se compadecendo de você. Glória a Deus. Mas Ele age na hora que Ele quer, quando Ele quer, e tudo tem um propósito no agir de Deus. Eu estou para ver a pessoa que vai dizer, Deus, hoje tu vai agir assim. Ninguém rotula Deus. Ninguém rotula o agir de Deus. Ninguém diz a Deus o que Ele tem que fazer. Mas Jonas diz, ah, Senhor, eu fugi depressa porque eu sabia que tu és compassivo, misericordioso. A misericórdia de Deus, e eu já falei isso também em outras ocasiões, e vou sempre falar quando tocar no assunto de misericórdia. Graça é favor imerecido. É Deus dar o que não merecemos. E misericórdia é Deus não dar o que merecemos. Isso é misericórdia. Graça, Ele nos dá o que não merecemos. Misericórdia é Ele não dar o que de fato merecemos. É verdade. Então a misericórdia era também usada pelos soldados. Era uma espada menor, um pouco longa, mas menor. Quando rendia então o seu adversário com a espada maior, e o adversário estava rendido, então ele pegava aquela, uma espécie de cutelo de uma espada menor, para finalizar
Então ali o adversário, ele pegava aquela espada menor para transpassar ali aquela pessoa já derrotada no chão, e a pessoa caída colocava a palma da mão na frente daquela espada, e era furada a palma da sua mão, e ele dizia misericórdia, ou seja, você merece morrer, mas eu não vou te matar. Esse é o Deus que se ira todos os dias comigo e com você. Aqui não tem ninguém bonzinho, aqui não tem estrela de Jesus, aqui não tem ninguém que tirou nota 10 hoje não, tá? Aqui não tem ninguém bonzinho para Deus não. É a misericórdia do Senhor que é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É um Deus que se ira com os meus e os teus pensamentos todos os dias. É um Deus que se ira com as minhas e as suas atitudes, com o meu e os seus preconceitos todos os dias, e todos os dias ele tem misericórdia. Merece morrer, mas Cristo já morreu por ele. Ele merece morrer, ela merece morrer, mas Cristo já morreu por ela, já morreu por ele. Então ele usa a misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Jonas sabia disso. Jonas sabia que ele é longânimo, que ele é paciente, que ele demora em se irar. Ele é longânimo, ele tem longanimidade, ele tem paciência, ele espera, ele tem calma, ele tem paciência, até o momento em que o cálice da sua ira transbordar. Ou vocês lembram, não lembram das 7 taças do Apocalipse? Que quando o 7º cálice transbordar, é o cálice da ira de Deus, e quando esse 7º cálice transbordar, então não terá mais misericórdia. Vocês lembram porque o povo de Israel, em Gênesis 15, precisou ficar 430 anos escravizados no Egito? Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer uma grande nação de ti. Só que tem um povo que eu estou um pouco insatisfeito com eles, os amorreus, os heteus, os herveus, os jebuseus. Eu vou dar essa terra para esse povo. Só que tem um porém: o pecado deles ainda não atingiu aquela meta para minha ira transbordar. Então, por enquanto, eles estão pecando lá, mas o plano já está sendo traçado aqui. Israel vai herdar aquela terra, mas quando o cálice da minha ira transbordar. E para isso passam quantos anos? Passam 4 gerações. Passam 430 anos desde o dia que Deus falou a Abraão. E onde é que o povo foi parar? Aí no Êxodo diz assim: e Deus ouviu o clamor do seu povo. Amém. Deus ouviu o clamor do seu povo. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo quando já estava insatisfeito com o povo que estava lá na terra dos jebuseus, dos heteus, dos heveus, tudo que era eus lá. Então Moisés levanta Moisés como libertador e vai marchando rumo à terra prometida. E quantos entram daquela turma que saiu do Egito? Quantos, Mãe Geraldina? Só 2, Josué e Caleb. O resto morreu no deserto. Por causa de quê? Do queixume, de tanta reclamação. Só tem maná, Deus manda codorna. Só tem codorna. E Deus matou logo um montão no deserto. Deus é paciente, Ele é longânimo. E a ira de Deus, e muitas vezes eu vou falar aqui ainda sobre a ira de Deus, sobre a paciência de Deus, na verdade, que muitos vivem de uma maneira a ponto de não ver nunca a consequência dos seus atos. Como diz numa linguagem mais jovial, nunca dá ruim. É aleivoso, escorrega fácil, nunca dá ruim. Mas é porque Deus é paciente, é porque Deus é longânimo e está sempre dando para nós uma oportunidade de arrependimento. Amém. Jonas sabia que ele é cheio de amor. Deus é amor, a ponto de entregar o seu filho para morrer por toda a humanidade. Ninguém merecia. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, que deu o seu filho para morrer por nós, porque éramos bonzinhos, porque sabia que ia ser um bom evangelista, porque ele já me via pregando,
porque ele já te via tocando, cantando, não. O seu filho morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Isso tira toda a qualificação humana, todo o mérito, toda a meritocracia da salvação. Porque o seu filho morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jonas sabia que ele é um Deus que se arrepende do mal. Não sei se vocês fizeram a lição de casa de quarta-feira em ler Jeremias 18. Mas se você leu, você entendeu. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. É porque eles não tinham uma palavra mais próxima, ou uma palavra melhor para colocar. Deus não se arrepende do que ele fez. Ele volta atrás, ele se arrepende enquanto ainda não fez. Então ele se arrepende do mal, quando ele promete destruir, derrubar uma nação, um povo, e essa nação se arrepende, se converte, ele retém o mal e dá o bem. Se ele prometeu dar o bem, e essa nação se desviou, começou em Jeremias 18, ele se arrepende do bem que tinha para aquela nação e dá o mal, porque ele é um Deus que retribui cada um segundo as suas obras. E assim será no dia do juízo. Por isso que devemos ter e pedir uma coisa que Jonas não tinha. E Jonas não é exemplo nisso. Temor de Deus. Porque para fugir da presença de Deus, com a ordem expressa de Deus, e depois desafiar Deus dessa maneira em oração. Ah, Deus, foi por isso que eu fugi mesmo, porque tu é muito bonzinho. Eu fugi porque tu é cheio de amor. Tu é tardio em se irar. Eu sabia que o Senhor tem um coração mole. Meu Deus. Eu sabia, foi por isso que eu fugi, que tu ia fazer coisa boa para esse povo. Como eu falei no início, o verso 1, tudo o princípio de uma ira egoísta. Tudo o princípio de uma ira egoísta. Olha o verso 3. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. Pastor Manuel Batista pregou aqui, ele falou sobre a inveja. E Jonas teve inveja da salvação daquele povo, que a vitória do outro dói mais no invejoso do que sua própria desgraça. Jesus. Lhe fere, lhe magoa, lhe destrói. Só ele podia ter Deus, ninguém podia mais ter Deus. E ele achava que podia decidir quem tinha Deus e quem não tinha. Jonas fica extremamente irado a ponto de desejar morrer ao ver a bondade de Deus sendo manifesta a um povo pagão que não adorava a Deus, que não conhecia a Deus. Mas ele que conhecia tanto fugiu, desobedeceu, se escondeu no porão e desejou, sabe o que? A desgraça do povo, a desgraça da obra de Deus. Já viu? Está fadigado na obra, ele estava fadigado, ele estava cansado de fazer o que Deus queria, o que Deus mandava. Chegou a hora de Deus fazer o que ele queria. Ele não queria essa questão de obedecer a Deus, não, Deus. Ele não gostou, ele desejou morrer ao ver a bênção sendo manifestada. Quando ele vê o povo arrependido, quando ele vê o povo chorando, clamando, ele fica amargurado, porque o objetivo de Jonas era que Deus destruísse com tudo. Ele fez a coisa certa, fez, não era o profeta, Deus mandou pregar, ele não pregou. Mas fazendo a coisa certa, e aqui, cuidado, hein? Cuidado para você não estar nesse erro. Fazendo a coisa certa com a motivação errada. Quantas pessoas, irmãos, fazendo a coisa certa, mas o coração, a motivação do coração é errada. E Deus vê a motivação. Deus não aceitou a oferta de Caim ou de Abel porque era legumes, uns dizem que não tinha sangue, outro teólogo diz que não eram porque eram animais, e porque era verdura, e verdura não tem sangue, legume não tem sangue, e Deus quer sacrifício de sangue, e Abel deu o melhor. Está lá em Gênesis 4. Primeiro Deus atentou para Abel e a sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou o Senhor. O que isso quer dizer? Deus não está muito preocupado com o que tu está fazendo primeiro, não.
é primeiro o porquê você está fazendo. Oh, glória a Deus. O porquê que você está fazendo, não é o que você está fazendo, porque o que você está fazendo pode ser perfeito, mas o teu coração pode estar todo corrompido, envolvidos em coisas que desagradam a Deus. Aleluia. E ele está dizendo, não vale de nada, porque está fazendo tudo bonito, está todo mundo aplaudindo, mas Deus conhece a motivação do teu coração. É verdade. Glória a Deus. Jonas fazendo a coisa certa com a motivação errada. O Wiesber vai dizer, o coração de todo problema é um problema do coração. Meu Deus, hein? Muitos não conseguem desenvolver a obra por causa de problemas do seu próprio coração, porque não estão resolvidos consigo mesmos, estão em busca do ego, do prazer, da vontade. Como diz Paulo a Timóteo, nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, geração narcisista. Resultado disso, trairiam uns aos outros, enganariam uns aos outros, mentiriam uns aos outros, tudo em busca do primeiro lugar. Quantas vezes Jesus não viu seus discípulos discutindo, e quando Jesus chegava, o que vocês estavam falando aí? Não, nada não, é conversa nossa aqui. E Jesus sabia que eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Jonas fazendo a coisa certa com a motivação errada. Ele pregou, ele fez o que Deus mandou, mas o coração de Jonas não estava na obra. Muitos fazem a obra sem o coração na obra. Anota isso aí. Muitos querem fazer, querem estar, querem acontecer, mas o coração não está ali. São palavras doces de um coração mentiroso. Ele vive para acenar, para mostrar, para aparecer, mas o coração não está na obra. Deus quer você fazendo a obra, amém. Você é importante na obra do Senhor, mas Ele quer o teu coração na obra. Se o teu coração estiver em outro lugar, ou em outra motivação, tudo que você faz é fútil, é inútil. O Senhor responde a Jonas: é razoável essa tua ira, Jonas? Verso 5, verso 4. É razoável essa tua ira? Jonas está tão iracundo que ele nem responde a Deus. Ele sai. Olha que coisa linda que Jonas sai. Ninguém faz isso hoje não, que eu vou ler agora, tá? Ninguém aqui, só Jonas lá. Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ficou só de longe vendo. Eu vou ver a derrota. Deus vai mandar fogo, vai consumir tudo. Deus vai acabar com isso. E a sombra lá, e nada de Jonas ver a desgraça acontecer. Só bênção, só arrependimento, só alegria. Jonas pensa que ele se ausentando. Jonas pensa que ele de longe, ele vai ficar só contemplando a desgraça do povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Tem um que fica no sol quente, no calor do inferno, esperando o dia que a igreja vai fechar, que a tua família vai acabar, que teus filhos vão se desviar, que a igreja vai falir, que o pastor vai cair, que tudo vai acontecer, e a vitória é do povo de Deus, porque Ele é o Senhor desta igreja, Ele é o Senhor da tua vida. Você não vai cair, não vai sucumbir, e Satanás não vai aplaudir a tua derrota não, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Os ninivitas, pagãos, nem sabiam quem era Deus, e Jonas, o profeta religioso, está na sombra, embaixo da tenda, num lugar favorável, aguardando o momento da desgraça, aguardando o momento do juízo, aguardando o momento do fogo. Enquanto Jonas estava lá aguardando a sombra para ver o que aconteceria à cidade, Deus faz algo extraordinário para distrair Jonas. Deus distrai. Tem Jonas que Deus vai distrair ele toda hora com uma plantinha, porque ele está mais preocupado com coisas do que com pessoas. E tem um Deus toda hora bota uma plantinha para despistar, enquanto está cuidando de você, enquanto está cuidando da tua vida, enquanto está cuidando da tua... Porque é muito agouro. Na Bahia fala agorento, né? O agorento. Ele fica agorando assim, ó, quebra, quebra, cai, cai, desaba, desaba, destrói, destrói. É o agorento, né? É o olho de seca pimenteira. Ele está ali,
Ele quer contar quantos estão saindo, mas nunca quer contar quantos estão entrando. Ele conta que reclamou, mas não conta de quantos estão dando glória a Deus e aleluia. Porque não dá ibope contar vantagem. Parece aquela jornal funeral, só conta desgraça. Notícia boa não dá ibope. Para que vai contar? Vai ficar dando moral para o ministério? Vai ficar dando moral para pastor? Minha moral é para Jesus. Vai falar que a igreja está uma bênção, que a igreja está crescendo, que está fluindo? Não. Tem que contar quem reclamou. Tem que contar quem está insatisfeito. Quando tu conta no dedo, não passa de 6. Se passar, é muito. Fala todo mundo. Quando tu vai ver, fala aí quem é todo mundo. O todo mundo, às vezes, é ele mesmo. E usa o nome de todo mundo. Síndrome de Jonas. Não sejam Jonas. Nesse caso é melhor ser um ninivita do que ser um Jonas. Tem certos momentos que é melhor ser ninivita do que fariseu. A cúpula religiosa que tinha gravado 537 textos bíblicos na geladeira, no geladeira não tinha, nos umbrais da porta, tudo quanto era lugar, e que só atribulou o ministério de Jesus. Meu Deus. Só fazendo e causando destruição. Então, como eu havia dito, vamos dando continuidade no verso 6, e aí toda hora que eu falar, você olha até o verso 6, para ver se está direitinho. Deus, para certo Jonas, usa sempre uma plantinha para distrair. Quando ele está distraído, porque essa planta, esse arranjo está torto, ou porque ele está meses aqui dessa cor, Deus está agindo na vida do outro e ele nem está vendo. Deus está despistando o aborrento de você. Então, para todo aborrento, todo Jonas que quer ver a tua desgraça, Deus bota uma plantinha para distrair ele. Porque ele ama mais coisas do que pessoas. E sabe o que, é que ele bate no peito e diz? Ele ou ela? É tudo pela obra de Deus. É para o reino. O reino do seu ventre. O reino do seu umbigo. Mas nunca para o reino de Deus. Porque o reino de Deus são vidas. O reino de Deus são pessoas. O reino de Deus é um coração que bate. O reino de Deus é o pecador, que é o reino de Deus. Isso aqui não é reino de Deus, não. Esses vidros não é reino de Deus. Esta igreja, essas paredes aqui não é reino de Deus. A gente destrói, quebra essa parede e estica para lá. Mas vidas é reino de Deus. Você que entrou aqui nesta noite é o reino de Deus. O reino de Deus está instalado dentro de você através da pessoa do Espírito Santo. Amém. Vocês já sabiam que eu pregava assim desde o exercício. Escolheu. Glória a Deus. Fiquei um mês aqui com vocês, pregando assim direto. Vocês escolheram. Aleluia. Se eu mudar, Jesus me pega. É verdade. Então, para todo Jonas tem uma plantinha. Deus faz isso, maravilha. Ele pega assim, esse Jonas está chateadinho, tá? Tá bicudinho, eu vou botar uma plantinha para te dar uma sombra. Fica aí na sombra para ver se tu vê a desgraça do meu povo. Olha isso aqui. Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, que ele fez sombra sobre a cabeça a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente com a plantinha. Olha que coisa linda. A plantinha deixou Jonas tão contente que ele deve ter cantado até Hilarie se tivesse essa música na época. Que ele ficou feliz com a plantinha, mas só que Deus distrai ele com a plantinha, irmã Vera, porque ele estava olhando a desgraça do povo, esperando o fogo descer. Aí Deus bota uma plantinha aqui para ele, dá uma sombra, aí ele se distrai com a plantinha. Ele fica feliz porque ele aprendeu a amar coisas e não pessoas. E ele ficou muito feliz com a planta. Ele se alegrou muito com a plantinha. Olha o verso 7. Mas no dia seguinte ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta ou um verme que atacou a planta e ela secou. Pronto. Não mexe com a plantinha de Jonas. Quer ver Jonas indignado? É o verme pegar na plantinha. Porque Jonas não está preocupado com pessoas, Jonas está preocupado com a planta. Quantas pessoas morrem? Estava vendo reportagem
Mas o que dá ibope, o que dá mídia, a gente foca. Escuta o que eu estou avisando. É a plantinha de Jonas. O segurança do Carrefour chutou o cachorro, espancou o cachorro. Todo mundo esqueceu que está morrendo gente. Esqueceu que está morrendo gente de tiro, de bala perdida. Esqueceu da corrupção do país, da roubalheira. Esquece tudo. Todo mundo hashtag cachorro, Carrefour chutou o cachorro. Eu gosto de animais também. Atingiu a fauna, a flora. Depois que o presidente então assumiu, quanto de fogo já queimou a Amazônia? Quantas pessoas estão morrendo a cada dia? A corrupção a cada dia. Mas aparece um bocado de plantinha de Jonas para a gente se alegrar. Não sou a favor de nada disso. Mas as vidas continuam sendo mais importantes. Amém. Pastor, cachorro, animais também são vidas. São vidas, sim, eu sei. Mas eu me refiro à vida do ser humano que tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados. Cuidado com as plantinhas que te distraem do foco principal, que é se preocupar com vidas. Cuidado com as plantinhas que você chama de reino de Deus, de obra de Deus. Porque talvez essa obra de Deus, essa plantinha é porque te dá sombra. Deve ser por isso que você gosta dessa plantinha. Jonas ficou indignado. De novo. Aconteceu que aparecendo o sol, verso 7. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou a lagarta e atacou a planta e ela secou. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente. E o sol bateu na cabeça de Jonas e com sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Porque o sol queimou a minha plantinha. Tem gente que deseja morrer porque a plantinha morreu. E vidas não importam nada. Olha aí, quem vai dar essa resposta seguinte é Deus, não sou eu. Eu estou dando um respaldado na Bíblia. Isso aqui não é invenção, não estou usando o texto como pretexto para falar o que eu quero, não. Está aí. Acompanha a linha de pensamento, raciocínio, versículo por versículo do capítulo 4. Quando o sol bate na cabeça de Jonas, o sol quente, aquele calor infernal, ele sentiu aquele sol quente com poeira na cabeça, ele já cai desmaiado, desejando morrer. Mas a ira dele era por causa da ação divina. A ira dele, ele achava, e tem pessoas assim: só eu posso ter, o outro não pode ter o que eu tenho. Eu sonhei tanto para ter, ele teve tão fácil. Não, vai dar ruim, alguma coisa vai acontecer, isso aí não pode ficar assim não. Não é assim bem, a vida não é bem assim não. Conheci um jovem seminarista que só porque o pastor dele, para ser pastor, ele foi com quase 50 anos, ele achava que aquele jovem tinha que chegar à idade dele para ele consagrar aquele jovem ao ministério. Meu Deus. Jovem com 20 e poucos anos, ele já com 50 e tal, não, porque Deus trabalhou na minha vida com 40 e tal anos. Problema teu na vida desse, Deus quer agir hoje. Libera o homem, deixa meu povo ir, Faraó. Mas a síndrome de Jonas não deixa muitos avançarem, porque eles pensam que só eles podem ter e os outros não. Ele deseja morrer de toda a sua alma, profundamente ele deseja morrer. Olha o verso 9. Então Deus perguntou a Jonas de novo: é razoável essa tua ardência, essa tua ira, esse teu fogo, essa tua raiva? É razoável por causa da planta? Deus está dizendo aí, Deus está perguntando: é razoável essa tua ira por causa da planta? Aí eu pergunto a você: é razoável a ira, as chateações que você já passou talvez neste lugar? Para pensar. Será que a tua ira foi realmente pelo povo ou pela planta que te dá sombra? Eu me refiro à zona de conforto, a algo que te faz bem. Deus botou a planta a fim de livrá-lo do incômodo. Ele não podia ser incomodado. Ele estava muito incomodado, então Deus botou a plantinha para distrair ele. Quando a plantinha morre, ele quer morrer de novo.
quer viver com o povo que está glorificando. Oh, glória a Deus. Ele prefere morrer com uma planta do que dar glória a Deus por uma alma arrependida. Ele quer morrer com uma planta, mas ele não admite pessoas entregando a vida a Jesus. E para encontrar esse Jonas, não precisa 2.700 anos atrás, não. Talvez esteja camuflado. Talvez esteja, de vez em quando, o Jonas tenta bradar. Você mata esse Jonas. E diz: quem vive em mim não é Jonas, quem vive em mim é Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele responde a Deus: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. Ele diz: é justo sim. Ele responde a Deus. Deus perguntou, ele respondeu. Dessa vez ele respondeu, porque antes não tinha planta para ele responder. Na primeira pergunta ele fica em silêncio, na segunda já tinha planta que morreu. Então ele precisava culpar alguma coisa, ele precisava justificar a ira dele do avanço da obra do reino de Deus. Ele precisava justificar. E ele vai dizer: olha, é justo sim que eu me ire a ponto de desejar morrer. O Senhor então disse: tu tem compaixão da planta que não cultivastes, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. Está vendo como é o coração de Jonas? Nunca viu. Foi igual o exemplo que eu citei: nunca viu. Hashtag destruindo a Amazônia. Hashtag, bota aí, das vidas. Bota de pessoas que estão morrendo no tráfico. Bota de pessoas que estão morrendo nos leitos de hospitais por causa da roubalheira dos governantes. Vai colocar? Não vai. Morreu um periquito, 500 fotos do periquito que morreu queimado, que morreu carbonizado. Se compadece da arara azul. Deus cuida da arara azul. Deus cuida dos periquitos. Mas valeis muitos mais do que os passarinhos, disse Jesus. E todos os fios de vossa cabeça estão contados. Glória ao Senhor. É importante, só não é mais importante do que vidas, e nunca vai ser. Aborto, faz de conta que não sabe o que acontece. Tem marchas até apoiando o aborto. Porque a idade, vai para a Bíblia. A Bíblia mostra o Jonas que tu é. Porque tu vai ficar revoltado com a Bíblia. É melhor ser Jonas nessa hora. Não, mas porque foi disso, porque eu sou a favor. Problema seu. A Bíblia não é a favor e não vai ser por causa do teu desejo. Não vai ser por causa da tua ideologia. Você vai pegar a Bíblia, você vai contorcer ela, você vai pegar ela, chacoalhar, e ela não vai te dizer que aborto Deus aprova. Uma pessoa enfiar um ferro, um veneno, seja lá como for, para matar um ferro ali dentro daquele vento. Não vai me convencer biblicamente que não. Fala isso porque não é contigo. Sim, talvez, mas biblicamente. O nome disso é assassinato, é uma vida que está dentro de um corpo, que não tem poder de escolha. Alguém está indo lá e decidindo por ela se ela vive ou se ela morre. Nessa hora a gente vê o Jonas que tem dentro de nós. Não, Senhor. Nesse caso aqui, né? Tu tem que mudar a página da Bíblia então, porque nesse caso aí tu tem que abrir a exceção. Choca, né? Ouvir isso de um público às vezes choca. Porque na faculdade, na internet, a gente ouve tudo diferente. Nos debates de grupo, aí no público vem um pastor quadrado e fala isso. O pastor está retrógrado. Qual foi esse seminário que ele estudou? O seminário que eu estudei foi o seminário bíblico do SPO. Não foi, graças a Deus, eu não me formei no seminário ideológico. Eu me formei no seminário bíblico.
Tu tem compaixão da planta que não cultivaste, não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu. E o 10: e eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, como também muitos gatos. Tu tem amargura e quer morrer porque eu estou dando vida? Tu deseja a morte por causa do arrependimento do povo? Você deseja a morte porque tua plantinha morreu? E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive? 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita. Jonas fugiu porque teve medo? Jonas fugiu porque Nínive matava, esfolava os profetas vivos? Foi? Ele fugiu porque Deus era bom. Ele fugiu porque Deus era compassivo. Ele diz: foi por isso que eu fugi, porque tu é bom, porque tu é compassivo, porque tu se arrepende do mal. E traduzido, eu fugi porque o Senhor não agiu como eu queria. Deus não é uma maquininha de Coca-Cola que você coloca a moeda e vai sair embaixo. Precisamos entender isso. A tua oração não é a moeda que te dá o presente que você quer, não. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Amém. Glória a Deus. Isso aqui não é um bomboniere, não é uma vitrine. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Glória ao Senhor. E Ele tem compaixão de pessoas, não de coisas. Ele se compadece de vidas, não de objetos. Você pode ficar amargurado às vezes de ver a parede riscada, mas de ver um ser humano cortado, ferido, precisando de remédio, às vezes não fica. É verdade. Descascou, manchou, sujou. E vidas. Verdade, sim. E as vidas. Chegou, procurou saber se está precisando de alguma coisa, se quer ajuda, como é que está a obra, como está indo os missionários, como é que está indo o reino de Deus, como está indo o evangelismo, Marina, precisa de mim? E discipulado, cadê? Ninguém briga para essas coisas, só quer brigar por causa de plantinha. Vamos evangelizar, vamos fazer a obra, vamos ganhar vidas para Jesus, anunciando que Jesus é a salvação. Amém. Glória a Deus. E que fujamos de ser um Jonas, que se importa mais com plantinhas que lhe dá sombra do que com Deus que dá vida. Deus a favor do povo e Jonas contra Deus, porque ele não admitia Deus agir assim, porque o Deus que ele conhecia não iria agir assim. Não, Deus não tem condições, não é o que ele merece. Se eu fosse o Senhor Deus, eu faria assim, eu matava todo mundo. Se você fosse, ainda bem que você não é. Meu Deus, é desse jeito. Se você fosse, ainda bem que você não é. E porque você não é que a obra de Deus cresce. E porque você não é que a obra de Deus avança. E porque você não é que quando parece que está morto, um rei chega e diz: Daniel, tu morreu, Daniel? Aí Daniel diz de lá do fundo da cova: vive o rei para sempre, porque meu Deus fechou a boca do leão. Os leões famintos, e Daniel lá fez um leão de travesseiro, porque Deus mandou o anjo para amarrar a boca do leão. A obra do Senhor não vai parar por causa do teu desejo. As vidas não vão morrer, não vão acabar, não vão sumir por causa da minha ou da tua vontade. Eu digo o seu, tá? Mas você toma posse só se for com você, tá? É só a maneira mesmo de falar. Então não por causa de você, mas é porque Ele é Deus compassivo, misericordioso.
E a obra é dele, sempre será dele. Esta igreja é dele, esse povo é dele. Vocês são dele. Eu creio firmemente que eu sou dele. Ele é dele. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar.